Olá, tudo bem com você? Hoje vamos saborear uma ideia muito saborosa, mas um pouquinho amarga. Quais são as armadilhas que nos impedem de crescer? De crescer como profissional, de evoluir na nossa carreira, de ser uma pessoa melhor. E atenção, quem fabrica essas armadilhas que impedem você de crescer, sabe quem é? Você mesmo. E quando eu descobri isso, foi muito amargo, mas foi muito importante saber que eu fabrico as minhas armadilhas que impedem de evoluir e assim, sabendo disso, eu consigo sair dessa armadilha e evoluir e crescer e me tornar um profissional melhor, me tornar uma pessoa mais sábia, com mais sabores. Então, vou contar uma história que aconteceu comigo quando eu já era músico. Eu trabalho desde os 14 anos com música, que eu consigo ganhar dinheiro com isso. Eu transformei o meu prazer em um trabalho. Então, desde os 14 anos eu trabalho com música, mas quando terminei o colegial, eu falei, cara, eu vou fazer faculdade de música. Não, vamos lá, vou fazer faculdade. Mas antes eu fiquei um ano estudando para entrar na faculdade. E consegui entrar na faculdade de música, e aí fui no primeiro ano muito feliz, e já estava na área, né? Isso dá uma coisa que eu já vivenciava desde muito cedo, desde dos 8 anos de idade. E já trabalhava e estava ali na universidade com outros amigos. E aí eu fui ver as matérias. E tinha uma matéria que era percepção musical, contraponto, outra junto com harmonia, com melodia. E eu sou percussionista, sou baterista, não tinha tanta familiaridade com alguns temas que iam ser apresentados na faculdade, como percepção musical, cantar, subir numa escala, descer na outra escala, harmonia com tétrades e dissonâncias, e isso me deu muito medo. Então o que eu comecei a fazer? Fabricar minha armadilha. Eu ia para a faculdade, chegava nessa matéria, eu falei, nossa, não, eu acho que eu tenho que estudar para o trabalho que eu tenho que fazer amanhã à noite, e eu vou ter que faltar nessa aula de contraponto. Eu ia me sabotando. Eu tinha que fazer esse trabalho, eu tinha que estudar para o trabalho, eu tinha que ensaiar, eu tinha. Mas poderia ser em inúmeras outras horários que eu tinha na minha vida. E eu marcava horário na aula de contraponto, na aula de percepção. Surgiu uma coisa muito importante de pagar a conta no dia da aula de harmonia, e eu ia me sabotando até que chegava uma hora que falava, nossa, perdi muita coisa, agora não dá mais para acompanhar, e eu me sabotava e tinha essa armadilha, mas eu consegui descobrir isso antes de me sabotar completamente. Muita gente entra na faculdade no primeiro ano e não consegue terminar nem o primeiro ano de faculdade, porque elas fabricam suas armadilhas e impedem ela de ir no ponto fraco. Esse era o meu ponto fraco. Então, as armadilhas a gente fabrica porque a gente tem medo, porque a gente vai remoer e remexer nos nossos pontos fracos. Mas o interessante é você estar aí para aprender, para evoluir, para crescer. Então você tem que ir lá, você tem que respirar profundamente, saber que você tem dificuldade naquilo. Eu tinha dificuldade na harmonia, em percepção, tudo que era melódico, porque eu vinha muito da parte rítmica, popular, tradicional, com dança, e ali eu não ia ver. Os pontos fortes iam aparecer, mas eu ia ter que trabalhar os meus pontos fracos. E eu tive que levantar a cabeça e falar, nossa, vamos lá, eu vou estudar, eu vou passar nisso, e tem um monte de coisa, eu trabalho junto, fazendo faculdade, eu ensaio, eu faço milhões de outras coisas, mas eu vou achar um tempo para trabalhar esse meu ponto fraco. E foi aí que eu evoluí, foi aí que eu cresci como profissional, foi aí que eu comecei a me tornar um músico melhor, um educador muito melhor, porque eu evoluí mais ainda nos pontos que eu era bom, que eu era forte, eu fiquei mais forte ainda. E nos pontos fracos eu evoluí, eu consegui melhorar, eu consegui entender, eu consegui cantar as melodias, as escalas, consegui saber a harmonia. E depois eu me apaixonei por esses temas que antes eu tinha medo. Então, qual que é o seu medo? Você está num curso, cuidado para não se sabotar, você vai ter aquele medo, mas não desista. Vá lá, você está no curso para melhorar, para aprender uma coisa que às vezes você não sabe. Isso é normal. Então, às vezes a gente só quer aprender a coisa que a gente já sabe, né? Isso eu já sei e eu vou mostrar pro professor que eu já sei. Mas não, às vezes o professor vai falar, Estevão, você tá muito ruim, tem que cantar melhor, tem que melhorar. E se abaixa a cabeça e fala, realmente, preciso estudar mais. E essa ideia saborosa saiu depois de conversar com uma professora fenomenal de uma cidade do interior de Minas,
perto da cidade da minha mãe, Cássia, que é pequenininha. E eu tava conversando com ela, e ela dá aula desde os... Ela começou a tocar com 8 anos de idade, dá aula desde os 15, e ela foi fazer faculdade de música à distância. E ela tava explicando, Estevão, mas tá difícil, eu tô pensando em desistir. Mas eu falei, o quê? É o dinheiro? Não, não, eu ganhei a bolsa do ProUni e tô aqui, mas eu tenho trabalho. E na hora que ela começou a contar os problemas que ela tinha, que impediam ela de seguir, impediam ela de crescer, eu falei, opa, aí tem uma armadilha. Mas a questão é, ninguém pode te apontar armadilha, você tem que ver por você mesmo, com seus olhos, para você entender e seguir em frente. Então ela foi me contando, o problema na família, mas eu tenho isso, o horário não dá, mas eu já trabalho e não dá para juntar tudo no mesmo horário. E eu falei, olha só, conta mais sobre a sua faculdade. O que é? Não, é que tem isso, tem esse tema, e tem um tema que é partitura, e isso eu não sei, mas aí eu deixei de fazer um dia, eu falei, opa, aí foi a sua armadilha, esse é o seu ponto fraco. A partitura te dá um medo, a leitura, a percepção, a parte mais teórica te dá medo. Enfrenta esse medo, vai lá, porque, não, mas são 3 anos, são longos 3 anos. 3 anos passa muito, muito rápido. Minha faculdade durou 4 anos e, assim, eu olho pra trás agora, todos os problemas que eu tive, que enfrentei, não foram nada, mas na hora parece que são grandes. E ela foi contando, falou que ela tinha medo disso e por isso que ela marcou outras coisas igual a minha história. E eu falei, cara, essa é a sua armadilha que tá te impedindo de crescer. Esse diploma, essa formação vai te tornar, você já é uma professora muito boa, porque você tem um histórico incrível, mas isso vai te tornar uma professora reconhecida, você vai poder evoluir na sua carreira, evoluir como um profissional, como uma artista, como uma criadora, e você tem trabalhos incríveis. Ela mostrava tudo que ela fazia com as crianças dela. Eu falei, cara, se você seguir essa ideia que você está tendo e anexar esse valor que você vai ganhar se formando numa faculdade, você vai ser muito boa, você vai trabalhar os seus pontos fracos. E se a faculdade for realmente uma faculdade muito boa, ela vai te ensinar a fazer isso. Então, essa é uma ideia saborosa, descobrir quais são as armadilhas que você fabrica para você mesmo que te impede de crescer. E se um curso for bom, ele vai te ensinar esses seus pontos fracos. E como você sabe se um curso é bom ou não? Então você tem que ver qual garantia que ele te dá. Às vezes é muito legal. Eu tenho uma escola de inglês muito boa que ela fala assim, cara, vem aqui fazer uma aula de graça que você vai se encantar e você vai fazer o resto do ano inteiro, do 10 anos com a gente, porque eu garanto que essa aula vai ser tão boa que você não vai esquecer. Ela te dá essa garantia, essa aula de inglês. Uma aula também da ginástica aqui, né? Você vai numa academia, fala, vem fazer aqui um dia, uma semana de academia com a gente de graça, e você vai ver que você vai querer fazer, se matricular e ser parte da nossa academia para vir, porque é muito bom. Ou seja, a academia é tão boa que ela oferece garantias gratuitas. A escola de inglês é tão boa que ela te oferece uma aula de graça. A padaria que eu vou aqui embaixo, ela deixa uns croissantzinhos para você experimentar. O que você faz? A garantia dela fala, cara, se você experimentar esse croissantzinho, você vai querer comprar 4 para toda a sua família, e você vai querer vir amanhã e comprar mais 4. Ela sabe da qualidade que ela tem e oferece garantias gratuitas para você fazer. Então, uma faculdade legal fala assim, cara, vem aqui que você vai gostar, não tem matrícula, ou se não um curso muito bom que você está fazendo, fala, você quer fazer aula de música? Vem aqui, você não paga matrícula, ou senão você faz uma aula de graça. E se eu sou o professor dessa escola, te dou essa garantia, eu sei que você vai continuar porque é muito boa, acredito, né, nessa minha didática de ensinar, e eu vou te ajudar a superar os seus pontos fracos, eu vou te ajudar a crescer, evoluir. E isso eu peguei para mim, e eu tenho um curso online que chama Baile do Colherinho, e eu acredito muito nele. Ele é fruto de muitos anos viajando pelo mundo inteiro de aprendizagem, e que eu quero ajudar você vencer os seus obstáculos, melhorar o seu ponto fraco, você evoluir na sua carreira. E eu acredito tanto nesse negócio que eu falo assim, cara, vem fazer uma aula, você vai gostar e não precisa me pagar na primeira aula. Eu ofereço coisas gratuitas pela internet, cara, eu vou por esse caminho, você vai gostar. E até que chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Você tem problema de dinheiro, você tá botando algumas armadilhas para não participar
desse meu curso que eu sei que vai te ajudar a evoluir na sua carreira, faz assim, eu vou te dar 1 mês de aulas gratuitas. 1 mês é 30 dias para você pegar todo o material que eu disponibilizar para você nesses 30 dias e ver se você gosta. E se você não gostar, tudo bem, não foi para você, mas eu acredito que esse curso é tão bom e eu dediquei toda a minha vida para isso, tô dedicando 24 horas que eu sei que você vai gostar e vai querer participar e eu dou essa garantia. Carro também, né? Vem fazer o test drive, dirige um pouco esse carro, que você pode pagar em prestações e levar esse carro, porque eu sei que esse carro é muito bom. E eu peguei isso pra mim e falei, cara, o meu curso, se você for fazer, eu sei que eu vou te ajudar a superar as suas dificuldades, eu vou te ajudar a evoluir na sua carreira, eu vou te ajudar a se tornar um profissional melhor e eu dei uma garantia de 30 dias, 1 mês de aulas gratuitas para você já ficar com a turma, conhecer o pessoal e pegar muitas brincadeiras musicais. Eu falo sobre uma educação criativa, uma educação para você entender a música com o corpo, para entender conceitos super teóricos brincando. E eu dou essa garantia e eu acho que ajuda você a criar forças para não cair nas suas armadilhas e para se tornar um profissional cada vez melhor. Então, se você quer saber mais desse curso, curta aqui a página do Facebook que eu sempre dou as chamadas, eu abro 2 vezes, não sei se eu vou abrir 3 vezes no ano, mas só 2 vezes no ano e já tem muita gente que participa. E o mais incrível, eu acho que de muitos alunos, mas muitos mesmos, eu acho que só uma pessoa falou, eu não vou participar, e eu acho que foram 99% das pessoas que fizeram e tiveram essa garantia de 1 mês, uma pessoa, 99% continuaram e uma pessoa falou, eu acho que não é pra mim, tô passando por outro momento, mas gostei muito do curso. E eu falei, não, legal, às vezes não é pra você mesmo, mas eu tive 99% de aproveitamento das pessoas que provaram, saborearam esse curso e continuaram. Então, vai ser um prazer ter você também nesse curso do Baile do Colherim. E para saber mais, então clica aqui no Facebook ou se inscreva no meu site www.estevãomarques.com e evolua, cresça como profissional e faça suas próprias brincadeiras musicais e não caia mais nas suas armadilhas. Então vê se você está caindo na sua armadilha e invista, cara, invista na sua formação, porque ninguém vai fazer isso para você, só você vai poder ajudar a evoluir e investir na sua formação. E eu investi na minha, estou muito feliz e cada vez invisto mais e quero compartilhar com você algumas ideias saborosas mais profundamente nesse curso online. Se você quiser fazer parte, vai ser um prazer. Então, nos vemos logo mais. Cuidado com as armadilhas. Tchau!